graça e paz, bom dia. Vamos chegando. Ô Glória, vamos lá para a nossa aula. O povo já está chegando aí, graças a Deus. Vamos lá. Vamos ver quem está aí online nessa manhã. Ô Glória, graça e paz, Rafaela. Vamos ver o que o pessoal que está chegando aí. Vamos. Vanessa, graça e paz, tudo bem? Ô Glória, Mamere, graça e paz. Irmão Nelson, graça e paz. Elane, graça e paz, Elane, tudo bem? Povo abençoado, amém, Nelson? Shalom aí para vocês também. Ô Glória, vamos começar aí, daqui a pouquinho, nossa última aula desse estudo, amém? Nós vamos começar a nossa última aula desse estudo sobre como construir alicerces, né? Para uma vida mais estruturada e mais forte na presença espiritual, né? Ô Glória. Bem, então, hoje nós vamos estar então encerrando esse tema, amém? E se Deus permitir, no próximo domingo, nós vamos estar aí iniciando mais um estudo, amém? Silvana, graça e paz. Meu pastor Célio, graça e paz. Amém? Semana que vem nós vamos começar o mês da reforma. Amém? Nós vamos passar o mês inteiro de outubro, que é o mês da reforma. Vamos falar um pouquinho sobre a reforma protestante. Então, vamos sair um pouco aqui desses estudos nossos que a gente faz aí. E nós vamos entrar um pouquinho na história, né? Quem gosta de história aí, né? Vai ficar muito feliz. Roberta, tia Roberta, graça e paz. Bora acordar, isso aí, vamos acordar. Pastor Alessandro, que ficou mais novinho ontem, graça e paz, pastor Alessandro. Raíssa, graça e paz, Raíssa, tudo bem? Nosso pastor Alessandro ontem aí, parabéns mais uma vez. Ficou mais velhinho. 45 anos, segundo fontes aí, né? Estudando. Então, semana que vem, eu juntamente com o evangelista Reinaldo, né? Eu acabei de confirmar com ele aqui, domingo que vem ele não vai estar de serviço. Hoje ele está de serviço, nosso evangelista Reinaldo, então ele não vai estar aqui direto conosco na live, deve de repente dar só um glória aí. Bem, mas no próximo domingo, você não pode perder, vão ser 4 domingos, se Deus permitir, somente falando só, ó, falei dele e ele apareceu aí, né? Nosso evangelista Reinaldo, falei aqui que você está de serviço hoje, que você só ia dar um glória aqui, amém? Então, no próximo domingo, como eu estava falando, bem, nós vamos ter aí 4 domingos só falando sobre reforma, amém? Quem gosta de história, quem gosta de entender o começo, como surgiu a igreja, se Deus permitir, nós vamos falar sobre a igreja modelo que o nosso evangelista falou, vamos falar sobre a parte do primeiro século da igreja, sobre a igreja primitiva, amém? Então, você que está aqui não pode ficar de fora, já coloca na sua agenda aí. Todo domingo, né, a partir de semana que vem, nós vamos ter um mês da reforma, vamos só falar sobre a reforma. Jussiara, diaconisa Jussiara, graça e paz. Paula, graça e paz. Como é que você está do ouvido aí, Paula? Silvana, como é que você está? Tá tudo bem? Pessoal aí, essa semana foi bem corrida, não consegui acompanhar todo mundo, poucas postagens no Face, né, não pude, quarta-feira, inclusive, estar na nossa igreja. Estava resolvendo algumas questões particulares aí da nossa campanha, então não consegui fazer algumas coisas, outras coisas também de trabalho, bem? Diácono Edson, graça e paz, também chegando aí. Então, semana que vem, hoje a gente encerra, hoje nós vamos falar mais uma vez sobre relacionamento. Falamos a primeira semana sobre palavra, né? Falamos sobre 4 tipos de alicerces para ter uma vida estruturada, amém? Na presença de Deus. Então nós falamos sobre palavra, falamos sobre oração, falamos semana passada sobre o jejum, né? E hoje nós vamos falar sobre relacionamento. Vanessa. Ô Glória, Vanessa falando que tá amando esse estudo, glória a Deus. Bem, então, Vanessa, chama a galera aí, compartilha, você que puder, compartilha aí as nossas lives, as nossas publicações, se inscreve lá no canal no YouTube. O nosso irmão Vitor, diácono Vitor, esposo da diaconisa Lígia, tá me ajudando lá a terminar de montar a câmera, configurar. Eu comprei uma câmera lá
mais ou menos uma semi-profissional, não é nada fora de série, mas a gente fez aí um investimento, né? Graças a Deus tivemos pessoas também nos ajudando, para a glória de Deus. Então o nosso diácono Vitor está me ajudando aí, né, para configurar a nossa câmera. Então em breve a gente vai estar também aí no nosso canal no YouTube, Evanclésia dos Santos Oficial. Shirley, graça e paz, varoa, tudo bem? Diaconisa Deise, graça e paz. 100% Deise. Diácono Edson, eu falei, graça e paz, meu amigo, tudo bom? Eita glória. Então vamos lá, bem? Nós vamos semana que vem falar sobre a reforma. Então eu vou estar juntamente com o nosso evangelista Reinaldo, bem, falando aí sobre a reforma protestante. Então é o mês da reforma. Há muitos anos que nosso evangelista Reinaldo me deu essa sugestão aí para a gente fazer na EBD, e agora a gente vai conseguir, se Deus permitir. Carlos, Gadita, Graça e Paz, missionária Adriana também chegando aí. O povo tá chegando, bem? Então vamos lá, vamos compartilhar. Se você tiver em alguma sala de vídeo, eu não consigo te ver o que você está escrevendo, mas bom dia para você, graça e paz para você que estiver porventura na sala. Se você compartilhou, outras pessoas vão estar vendo aí também, para a glória de Deus. Amém? Nós vamos orar ao Senhor, amém? Nós vamos estar entrando em oração agora, porque não dá para falar tudo sobre relacionamento, mas eu tenho percebido, e algumas pessoas já têm testemunhado, de quão maravilhoso tem sido, né, quando tem intensificado esse relacionamento, e já estão colhendo frutos, né, do relacionamento com o Pai. Então hoje eu vou falar mais um pouquinho para você entender a importância. Falamos sobre a importância da palavra como alicerce, falamos sobre a oração também como alicerce, falamos sobre o jejum também como alicerce, amém? Deise, glória a Deus, 100%. Eu não estive quarta-feira, então eu não sei se você estava lá quarta-feira, amém? No culto. Mas glória a Deus que está 100%. Minha mãe, benção, está aí também nos acompanhando. Graça e paz, bom dia, ok? Então nós vamos lá, bem? Essa semana também a missionária Débora ficou um pouquinho arriada, gripada, ainda está se recuperando ainda, mas graças a Deus hoje já amanheceu bem melhor, né? Quinta e sexta ela estava bem ruinzinha, ontem já tinha dado uma melhoradazinha, aí nós tivemos que sair, né? Foi aniversário da mãe dela. E aí ela não estava, voltou já mais ou menos arriadinha, mas hoje já amanheceu bem melhor, amém? Minha tia Luzinete, bom dia, paz. Vamos lá então, vamos orar. Já temos aí mais de 25 pessoas agora na live. Karine e Jonathan, a família também está toda aí com a gente também, vem? Já ultrapassamos 25 aí. Compartilha essa live que a gente vai superar aí, quem sabe, 30 pessoas online hoje, não só entrando, mas permanecendo conosco aqui, amém? Nós vamos orar, é conteúdo, não é aqui nada... a nossa live da EBD, lembrando, ela é interdenominacional, né? Ou seja, eu não vou falar aqui de doutrina. Quem me conhece sabe, nós não vamos atacar igreja nenhuma, pelo contrário, tem pastores, amigos, lideranças, né? Ovelhas de outros pastores que participam conosco aqui da live, e para mim é uma honra. Então jamais a gente vai, quem nos conhece sabe, jamais a gente vai atacar aí. Eu não cito igreja, não cito nome, então isso aí tudo é para a glória de Deus. O estudo aqui é voltado para o teu conhecimento, para você se estruturar, e não aqui falar também muito de teologia. Às vezes a gente usa um termo ou outro, mas só para dar ênfase aqui, mas aqui é um linguajar, é uma palavra bem simples, né, para todos entenderem. Bem, aqui o nosso propósito aqui não é complicar, não é fazer debate complicado. Bem, aqui o propósito aqui é esclarecer. Não sou, como eu falo, o dono da verdade. O compromisso é meu e seu de pesquisar. Bem, estou um pouquinho com o dente aqui, acho que está soltando, mas o compromisso é teu, meu, de nós buscarmos na palavra, amém? Então não se eu falei aqui, não é porque o que eu falei tem que ser aceito, amém? Mas a gente procura estudar, procura pedir a direção do Espírito Santo para passar para vocês aí o melhor conteúdo, ok? Diaconisa Celi, graça e paz também. Vamos orar então, amém? Vamos orar para que a gente possa entrar no estudo. E eu vou fazer uma pergunta logo de cara para vocês aqui, né, para ver se vocês estão compromissados ou não, bem? Mas vamos lá. Se eu falhar aqui, tem um lente meu aqui que eu acho que ele soltou de vez, quebrou de vez. Esse negócio de dente aqui, só misericórdia na minha vida, bem? Mas ele está incomodando um pouquinho, então se eu falhar aqui na hora de falar é porque está incomodando, bem? Mas vamos lá, nada que vai nos impedir aí de vá. Opa, chegamos a 30, bem? Mas vamos orar. Então logo depois continue aqui com a gente, depois da oração nós vamos emplacar aí em nome de Jesus esse estudo para a gente fechar esse estudo de setembro, bem? Foram 4 domingos
muito bons, né? E a gente vai fechar esse hoje e semana que vem vamos começar aí com tudo, falando sobre a reforma. Vamos entrar um pouquinho na história, para quem gosta. Quem não gosta também é importante conhecer a história, ok? É importante saber a origem da igreja, como começou, ok? Vamos lá então, soberano Deus e eterno Pai. Graças te damos mais uma vez nesta manhã. Senhor, por mais uma oportunidade, ó Pai, que o Senhor nos concede estarmos aqui reunidos com a tua igreja, com o teu povo. Senhor, eu quero te engrandecer, quero exaltar o teu nome, porque, Senhor, o Senhor tem nos livrado, tem nos agido conosco de misericórdia. E a tua palavra diz que a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Por isso, ó Pai, nós te pedimos, perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, e que nesta manhã, ó Deus, todo e qualquer bloqueio seja retirado agora, para que o teu Espírito possa ter liberdade de falar ao nosso Espírito acerca da tua palavra, acerca do conhecimento da tua palavra. Portanto, ó Pai, que eu não venha falar, que nenhum de nós venhamos a agir e falar de nós mesmos, mas que sejamos, Pai, totalmente direcionados pelo teu Espírito Santo. Assim, ó Pai, eu quero colocar em tuas mãos todos aqueles que se fazem presente, aqueles que porventura não poderão ficar e aqueles que vão continuar conosco até o fim, que o Senhor possa abençoar com uma palavra grandiosa, uma palavra de, ó Deus, ânimo, uma palavra, ó Deus, que venha trazer vida e vida com abundância para a tua igreja. Toma, Senhor, as tuas mãos os enfermos, aqueles que ainda estão em recuperação, nós colocamos em tuas mãos e que nessa manhã seja uma manhã de aprendizado. Para a glória do teu santo nome, nós choramos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Vou só ligar aqui rapidinho o ventilador, tá bem quente aqui, eu fechei a janela. Espera aí. Eita glória. Amém? Então vamos lá. Elma, graça e paz, chegou aí também. Nossa irmã Maria, graça e paz. Ô glória. Vamos falar um pouquinho então sobre relacionamento. Mas antes de entrar em relacionamento, eu quero saber se algum de vocês aí fez o nosso trabalho de casa, né? Vamos ver aí se os corajosos vão se manifestar. Semana passada aí foram uns 4 ou 5 aí que falaram. Eu quero saber quem fez o trabalho de casa. Coloca aqui nos comentários aqui se você fez o trabalho de casa. Pastor, qual era o trabalho de casa? Era pegar ali de Gênesis e Apocalipse exemplos de homens e mulheres de Deus que tinham um relacionamento com Deus, ou com Jesus, né? Ou com Jesus. Ok? Se for no Antigo Testamento, vai tratar diretamente com Deus. Se for no Novo, com Jesus. Nossa irmã Levita Andréia, graça e paz. André e Carlos, eu tô com saudade de você, Carlos. Graça e paz, varão. Amém? Os cultos que eu vou, você não vai. Mas creio que em breve. Hoje, de novo, eu não estou em Bangu. O pessoal tá falando que quando eu chegar em Bangu vai cantar ali, visitante, seja bem-vindo, né? Mas hoje eu vou estar em paciência de novo. Ainda não vai ser hoje que eu vou se encontrar com os irmãos aí da nossa igreja de Bangu, vem? Silvana falou que sim, Mary falou que sim, Jussiara, não, pensei que a Jussiara tinha colocado sim. Opa, o pessoal, Mary e Silvana fizeram o trabalho de casa, ok? Glória a Deus, deixa eu ajeitar aqui um pouquinho, beleza, bem? Então vamos lá. Quem não fez o trabalho de casa, eu não vou poder dar o exemplo todo. Por que eu estou dando esse trabalho de casa para vocês? Para vocês lerem Bíblia. Aqui é 1 hora no máximo, 1h15 que a gente faz aqui de live, então não dá para falar sobre tudo, ok? Então por isso que eu passei aí esse trabalho de casa para vocês irem para a palavra de Deus e se empenharem em conhecer, né, esses trabalhos, amém? Essas pessoas que têm relacionamento. A Andréia falou que sim. Acredito eu que seja o trabalho. Então vamos embora lá. Maria, graça e paz. Falei aqui. Então, relacionamento. A Bíblia tem, né, vários exemplos de pessoas que tiveram um relacionamento. Pastor, relacionamento. O que é relacionamento? Tá? Eu sempre gosto de pegar o significado secular e trazer um pouquinho para o lado espiritual. No lado secular, se você pesquisar lá, Samuel, 1 Samuel, se ele colocou aqui, não quero tem açúcar, agora eu entendi aqui, já ia colocar. A Vanessa falou que não conseguiu, amém. O importante é falar a verdade, né? Elma pedindo oração, o pessoal da intercessão me ajuda aí, mas depois a gente vai orar. Mary falou que tem açúcar. Jussiara também conseguiu ali fazer. Ô glória. Então quem fez aí vai se tornar mais fácil. Amém? Daqui a pouco eu vou dar um espaçozinho para vocês aí. Quem fez, vamos lá, antes de entrar aqui, eu vou falar o que é relacionamento, aí vocês vão ver se
o que vocês pesquisaram, né, tá dentro disso aqui. Relacionamento é a capacidade, segundo a tradução, a explicação natural, tá? É a capacidade de ter relacionamento ou se relacionar com alguém e de uma convivência pacífica ou uma boa convivência, tá? Esse é um relacionamento pro significado secular. Quando a gente vai entrar no lado espiritual, eu considero esse significado mais amplo, tá? A Vanessa está colocando que tem ideia assim. Quem está chegando agora aqui, eu sempre procuro interagir com vocês, tá? Então eu paro. Quem estiver assistindo aqui depois no YouTube, ok? A gente está aqui porque eu leio as mensagens, a gente na aula interage com os irmãos, por isso que eu paro às vezes para poder, né, quem estiver assistindo depois agora no YouTube, então essa live depois vai para o nosso canal, então você não estranha não, é porque para interagir mesmo, ok? Então a Vanessa falou aqui que ela tem ideia, né? Então ela tá baseada aí, ela vai entender algumas coisas. Então, pro lado espiritual, trazendo esse significado de relacionamento, ele é mais profundo. Claro que também é a capacidade de ter um bom convívio, né? Se relacionar. Mas eu diria que ele é muito mais amplo, né? Ter intimidade é você, na verdade, a passar a viver aquilo que a outra pessoa que você se relaciona, né? Também quer, e o que ela também quer para você. E eu vou comparar hoje a questão do relacionamento a um processo de uma união, de um casamento, tá? Até porque a própria Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo, né? E eu vou falar sobre isso. Nós vamos falar hoje sobre 3 níveis de relacionamento, tá? Que é muito comum você encontrar. E eu espero que a maioria de vocês já tenha pelo menos chegado no 2º nível, né? Melhor ainda se já tiverem no 3º, seria muito bom. Sirlei, graça e paz, amém? Então vamos lá, são 3, né, nossos irmãos aí da Igreja de Ministério de Paciência estão conosco aqui também online, nessa EBD online. Nós vamos falar sobre 3 níveis hoje, rápido, por causa do horário, de relacionamento, tá? Primeiro nível seria um nível raso, né? O que seria um nível raso? É um nível muito baixo, né? É um nível que praticamente não há intimidade, né? Não há troca, né? Porque o relacionamento é uma troca também, né? Um falar e o outro ouvir, e de vez em quando o outro passar a ouvir e o outro falar. Isso é relacionamento, né? Eu não considero relacionamento quando é só um falando e o outro não faz nada, não participa. Isso não é relacionamento, tá? Isso é muito mal aí uma conversa, né? Ou seja lá o que for. Então nós vamos falar sobre o nível raso, que é o nível mais básico de relacionamento e que infelizmente uma grande parte, não vou dizer maioria talvez, mas uma grande parte das pessoas na igreja estão nesse nível, né? É um nível em que você só vai para a igreja, mas relacionamento zero, às vezes ali na hora do louvor, ainda ouve a palavra, mas isso é muito pouco para se considerar um relacionamento. Pastor, eu vou para a igreja todo culto. Isso não significa que o teu relacionamento com o Pai, ele está no nível adequado, tá? Então eu não vou considerar jamais o simples fato de ir a uma igreja, de um modo geral, como um nível de relacionamento considerável. Pelo contrário, eu considero esse nível de quem diz que vai para a igreja, mas que não tem devocional, não tem busca em casa, não tem um momento de estudo da palavra, pelo menos um momento de adoração. Eu não considero esse nível, tá passando para vocês aí um nível adequado. O pessoal até que tá sangrando aqui, mas não. Então, vamos lá. O 2º nível é um nível um pouco mais avançado, né? O que seria isso? É um nível médio. É a pessoa que ela já faz um devocional, não sempre, mas pelo menos de vez em quando, né? Ela não só mais agora busca, né, na hora do culto da igreja, mas ela também, ela já tem os seus momentos particulares, de vez em quando, nem que seja aqueles 5 minutinhos, como diz aí, né, o louvor de oração, né? E esse nível ele ainda não é o ideal. E o 3º nível, que é um nível de compromisso, né? Que é um nível mais alto. Não é o maior nível, porque eu considero que esse nível maior a gente só vai ter quando estivermos na glória com o Senhor. Mas é um nível mais alto que a gente pode talvez ter enquanto aqui estivermos, ok? Silvana colocou e ficou em dúvida entre Adão e Eva.
Pois é, enquanto, né, já que vocês, vamos começar aqui então para vocês entenderem, né, enquanto Adão e Eva estava não tinham pecado, vamos dizer assim, Silvana, e para os demais irmãos, eles tinham um nível de compromisso avançado com Deus de relacionamento. Como é que eu sei disso? Porque o texto vai dizer em Gênesis que todos os dias eles tinham uma conversa, um diálogo, todos os dias Deus os visitava e conversava com Adão e Eva, ok? Então até ali o momento antes deles pecarem, comerem do fruto da árvore ali do conhecimento do bem e do mal, desobedecerem a Deus, eles tinham um bom nível sim de relacionamento com Deus, tá? Eles visitavam. Mas você vê que esse relacionamento ele já começa a decair, porque existe isso também, tá? Existe muitas das vezes pessoas que alcançam um determinado nível de relacionamento com Deus e muitas das vezes elas vão permitindo esse relacionamento cair. Por isso que a gente vai comparar aqui um casamento. Às vezes um casamento começa bombando, né? E às vezes com os anos, ao invés disso se estruturar, né? Se estruturar, manter um equilíbrio ou até crescer, às vezes esse relacionamento ele cai, né? Então a gente vai falar sobre isso. Então, enquanto Adão e Eva estavam nessa viração do dia com o Pai, conversando com Deus, havia sim um relacionamento. Depois que eles caíram, esse relacionamento já não era mais o mesmo, né? Então você vê que já não há textos mais aonde você vê o Deus conversando com Adão e Eva, né? Então após a queda. Então ali o nível caiu bastante, né? Então eu não vou te dizer que não existia, mas pelo menos vou dizer aí que talvez entrou num nível muito raso, né? A ponto de Caim, de um dos seus filhos logo de início, né, matarem seu irmão. Isso você vê que provavelmente havia ali, né, algumas falhas nesse relacionamento talvez com Deus. Mas não é que não tinham, tá? Eles provavelmente tinham, porém não no mesmo nível de relacionamento que eles tinham antes ali com Deus quando estavam antes de pecar, ok? Então vamos lá, a gente vai falar sobre esses três níveis, o nível raso, tá? O interessante, abra sua Bíblia por favor, Tiago capítulo 4, versículo 8. A gente vai ver aqui em Tiago 4, 8 vai dizer o seguinte, isso aqui é importante porque a gente percebe que Deus ele quer se relacionar, tá? As pessoas às vezes elas veem Deus, veem o Pai muito distante, quando na verdade quando a gente vai ver os textos, nós vamos perceber que o Pai ele quer se relacionar conosco. Deus quer se relacionar com os seus filhos. O problema é que nós aqui, por causa ou a falta dessa busca no relacionamento, é que a gente acaba vendo ele muito distante. Mas olha o que diz o texto aqui, Tiago 4,8. Né? Achegai-vos a Deus e ele se chegará a vós. É a parte A do versículo. Né? Depois ele diz como nós devemos se achegar. Limpai o vosso coração. Ele vai dizer aqui, né, pecadores, vós que sois de duplo ânimo, ou seja, que tem dois pensamentos, né, purificai o coração. Mas a primeira parte do versículo diz que achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O que significa isso? Significa dizer que Deus, né, o Pai, ele quer se relacionar. Né? Então, esse relacionamento da parte dele é muito bem-vindo. Então, se não está tendo, preste atenção aqui você que está ouvindo agora, fica ligado. Se não está tendo relacionamento, deixa eu dizer uma coisa para você. A culpa não é do Pai, não é de Deus, tá? Porque o texto aqui é bem claro. Ele quer se relacionar. Eu costumo dizer o seguinte, quando Deus lá no Éden, com o exemplo da Silvana, quando ele sentencia Adão e Eva e para de ter esse momento de relacionamento, e durante muito tempo, Deus ele não tem mais, ele fica sem essa intimidade, Deus ele vai levantar homens específicos, profetas e sacerdotes, né? Para reis, muitas das vezes, mas de um modo geral, para se comunicar. Tamanha é a necessidade, tamanho é o desejo do Pai de se relacionar com a sua criação, com os seus filhos. Claro, é evidente que por causa do pecado, esse relacionamento ele se torna dificultoso, né? Torna mais difícil às vezes. Um homem que vive simplesmente pecando, um homem que não quer saber de Deus,
ele fica mais difícil, né, ouvir a voz do Espírito Santo, ok? Além da Silvana, quem mais aí? A irmã Mary, vocês que fizeram Diaconisa Jussiara, coloca aí os personagens aí pra gente, se tiver com medo, não tem problema não, coloca aí que a gente vai debater aqui, igual a Silvana falou sobre Adão e Eva, bem? Pra gente poder entender, através também dos exemplos que vocês mesmos pesquisaram, pra gente entender essa questão do relacionamento, tá? Então vamos lá, o que seria um relacionamento raso? O relacionamento raso é aquele relacionamento que de vez em quando, ou quase nunca, ou nunca, às vezes você tá na igreja. E eu tô falando aqui, tá? A nível de pessoas que já reconheceram Jesus como o único caminho, verdade e vida, tá? Porque aqueles que não reconheceram, o nível é muito pior. Talvez seja aí submerso não, como é que eu vou dizer? Tá na areia ainda, né? Se a gente pensar no exemplo bíblico de profundidade, ainda tá na areia. Nem entrou, nem colocou o pezinho na água, né? Se ele colocou aqui que Deus fala, Ezequias. Sim, aqui a Diaconisa Celi deu um exemplo aqui do rei Ezequias. Um bom exemplo, Celi, né? Diaconisa Celi deu um bom exemplo aqui. O nível de relacionamento de Ezequias com Deus era um bom nível, né? Que quando ele foi sentenciado pelo próprio Deus, quando o profeta foi até ele dizer que Deus estaria mandando ele preparar a casa dele, que iria o recolher, Ezequias pede a Deus, né, um novo tempo, uma nova chance, e Deus acrescenta a ele 15 anos, né? Então, só que eu particularmente, né, eu acredito que era melhor Ezequias, né, ter permanecido aí sem 15 anos, né? Era mais fácil Deus ter recolhido ele, porque foram 15 anos muito difíceis para o rei Ezequias. Alguns teólogos até discutem se Ezequias foi salvo ou não. Um outro exemplo aqui da Silvana, Abraão, Ló, Jacó. Então, vamos lá. Para a gente poder... Abraão, com certeza, era um homem que tinha um relacionamento tão profundo com Deus, né? Que ele, quando o próprio Deus pede ali o seu filho para ser sacrificado, né, Isaac, Abraão, ele não pensa duas vezes antes de ir lá e sacrificar. Embora, né, quem conhece Bíblia sabe que Deus não permitiu. Ele foi lá, entrou com providência e enviou ali o cordeiro para ser sacrificado. Então, Abraão já era um homem com um nível de relacionamento muito alto, né, com o pai. Já tinha um relacionamento a ponto disso, porque quando nós chegamos num nível mais alto de relacionamento, acontece exatamente isso, né? Ou seja, a gente fica tão sensível à voz de Deus que a gente não tem dúvida do que fazer. Quando Deus fala, faz isso, a gente vai lá e faz. Quando você chega num relacionamento de compromisso é exatamente isso. É você, de fato, querer, não questionar. A gente chega num nível de compromisso com Deus e aí a gente para daquele negócio. Será que Deus vai fazer? Será que Deus vai agir? Será que eu estou vivendo... Quando você chega nesse nível de compromisso com Deus, a gente vai chegar lá, como Abraão, por exemplo, você não tem mais essa questão de duvidar. Deus falou para Abraão e ele continuou indo. Se ele está num nível raso, ia chegar num determinado momento que ele ia falar, quer saber uma coisa, vou voltar para casa, vou voltar para minha família e deixa isso para lá, esse negócio de chegar até onde Deus disse que eu vou chegar. É um nível que muitas vezes muitos acontece. Chega num nível avançado, que a gente vai falar aqui, e às vezes acaba retrocedendo para o nível raso, ok? Deixa eu ver aqui. Moisés, a nossa irmã Vanessa colocou aqui Moisés também, um grande exemplo de um homem que tinha relacionamento, né? Moisés ficava dias, né, no monte lá com o pai conversando. Quer relacionamento melhor do que esse, né? Quer alguém que porque uma coisa é você ir ao monte, né? Eu vejo muita gente subir no monte, mas a questão não é só subir o monte. É bom subir o monte, como eu falei aqui nas outras aulas, mas a questão não é só subir o monte. É subir o monte e qual é o relacionamento, né? Com o nível de intimidade que você tem. Moisés era um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus. Eu estava comentando quinta-feira com o bispo e alguns irmãos ali em Paciência, né? Depois do culto, que
Moisés tinha um nível tão íntimo com Deus que muitas vezes ele até tentava passar à frente de Deus, se colocando para fazer aquilo que Deus não queria que ele fizesse, né? Quando ele vai dizer para Deus, por exemplo, que quando Deus vê que o povo estava lá construir um bezerro, né, junto com Arão para poder adorar, e Deus fala que vai acabar com o povo de Israel, e ele acaba querendo se colocar como sacrifício no lugar do povo. Isso não era para ele, né? O sacrifício seria feito por Jesus na cruz lá na frente, mas o nível de intimidade era tão grande que Moisés ele quis se colocar ali, não, mata a mim, mas poupa o teu povo, né? Então, às vezes acontece isso, o nível às vezes também como está tão alto, que às vezes você pensa até lá na frente, ok? Então Moisés, um bom exemplo com certeza de relacionamento. Mary colocou aqui Abraão, Noé com certeza, né? Noé, ele ficou tão sensível no relacionamento que ele fez aquilo que era loucura para qualquer um na sua época, né? Que era construir uma arca. Então, aí outra coisa importante, quem tem um nível de compromisso, de relacionamento avançado, compromissado com Deus, por exemplo, ele faz algumas coisas que aos olhos humanos é loucura, mas ele faz, ou ela faz, né, em obediência, tá? Em obediência. Então, quando você tem um nível de relacionamento profundo com Deus, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui, vou botar a frase aqui. Quando você tem um nível de relacionamento de compromisso com Deus, você não é mais Maria vai com as outras. É verdade, né? Por que isso, pastor? É verdade. Porque com o nível raso, o que o nível raso acontece? Uma pessoa que tem um relacionamento raso, se uma outra pessoa falar alguma coisa para ela, ela esquece tudo que ela aprendeu, tudo que ela tinha. Você quer ver uma coisa no relacionamento, né? Uma pessoa que tem um relacionamento conjugal ou de namoro, né, raso, se alguma pessoa falar alguma coisa do seu namorado, do seu esposo, sua esposa, você talvez vai acreditar de cara, mesmo aquilo sendo uma mentira, mesmo aquilo sendo de repente para tentar te desestabilizar, para tentar te tirar da graça. Quando você tem um nível de compromisso e você conhece a pessoa com quem você relaciona, você tem intimidade com essa pessoa, você verdadeiramente não ouve o que as pessoas falam. Não é que a outra pessoa possa não falhar, mas você simplesmente não dá só créditos àquilo, né? Você vai conversar, porque no nível de relacionamento compromissado com Deus, você tem conversa, você tem diálogo, ok? Gente, hoje tá bombando de Daniel também, o nível de relacionamento, também um nível profundo, 3 vezes por dia Daniel parava para conversar, ouvir, esperar a direção de Deus. Quem tem compromisso, quem tem relacionamento compromissado, não só pede resposta. Vou colocar aqui, vocês que gostam de escrever, falar. Quem tem compromisso com Deus, relacionamento de compromisso, não só pede resposta, mas aguarda a resposta de Deus. Ó, quem tem relacionamento de compromisso com Deus, não só pede a resposta, mas aguarda Deus responder, tá? Ou aguarda a resposta. Glória a Deus. Tá ligado? Ezequiel, Neemias, Isaías, Enoque, a gente vai falar. Ezequiel, de um modo geral, tá? A Mary colocou aqui o profeta Ezequiel. De um modo geral, os profetas eram homens que tinham, com certeza, muita intimidade com Deus, tá? Então, um nível de profético mesmo, não estou falando aquele que Deus usou de uma vez e pronto, acabou, não. Estou dizendo profetas mesmo, geralmente, você vai ver na Bíblia a nível de relacionamento. Ah, pastor, mas tem os falsos profetas, tem os profetas de Baal, tem aqueles que se diziam e que muitas vezes Deus usou a mula. A mula não tinha relacionamento com Deus, Deus usou ela para falar, mas não tinha nível de relacionamento com Deus. Neemias, sim, Neemias, ele buscou esse relacionamento. Não só buscou, mas o compromisso dele é tão grande que ele não deu ouvidos às dificuldades e à voz do inimigo. Abacuque e Jeremias já se enquadra dentro dos profetas, tá, Mary? Deixa eu ver aqui. A aula bombando, é verdade. Estou tentando acompanhar aqui vocês. Gente, profetas aqui, ó. Deixa eu ver aqui. A aula tá bombando mesmo. Zeli, Daniel. Deixa eu parar aqui. Vanessa. Elias. Elias, então, meu Deus do céu, né? O nível de relacionamento de Elias com Deus era tão grande, vou falar aqui de profeta novamente, que ele
né, foi arrebatado ali. Então vamos lá, deixa eu correr aqui, gente, senão a gente vai fazer Eliseu, todos esses aqui, muito bem. Quem colocou isso aí? Eliseu. Os profetas, tanto maiores quanto menores, tá? Tem relacionamento. Então, por isso que eu falei que a Bíblia tinha muitos, né? Eles não são poucos. Então, quem foi nos profetas, beleza, tá ok aí, tem relacionamento. De um modo geral, na minha opinião, não tem como você ser profeta de Deus se você não tiver relacionamento, tá? Com Ele. Quem tem relacionamento com compromisso com Deus não só pede resposta. Opa, Silvana já colocou a frase aí. Aula bombando. Tá difícil até acompanhar aqui o comentário de vocês. Gente, eu preciso acabar hoje no horário, hein? Senão vocês me pegam depois. Deus falou com H? Pois é, Silvana. Mas H, por exemplo, não era alguém que tinha relacionamento com Deus. Deus falou com ela devido à necessidade. Mas com certeza H não é um exemplo de alguém que tinha relacionamento com Deus, tá? Embora Deus tenha falado. Por isso que eu falei, o fato de conversar com Deus em algum momento não significa ter relacionamento. Existem 3 tipos de pessoas que muitas vezes mais ou menos passam pela nossa vida. Aquela que vem e a gente conversa, mas depois some, né? Às vezes Deus até usa pra gente, ou a gente é usado para ela, mas não cria relacionamento, é só aquele momento, tá? Existem pessoas que entram nas nossas vidas e ficam um tempo, relacionam, não estou dizendo de relacionamento íntimo, amoroso, não. Estou falando de relacionamento de amizade, de compromisso. Elas permanecem conosco durante um tempo, até Deus cumprir talvez o propósito daquele relacionamento, depois elas vão embora, mas chegou a ter um relacionamento. E existem aquelas pessoas que muitas das vezes elas permanecem conosco durante praticamente toda a nossa caminhada. Não só o cônjuge, mas muitas das vezes um familiar, um amigo, né, uma amiga. Estou dizendo no sentido mesmo completo, não só de dizer que é amigo. Então H não teve relacionamento, ela teve uma comunicação, ela teve diálogo com Deus, né? Mas não tinha relacionamento, na minha opinião, com o pai, ok? Então vamos lá. Uma quarta pessoa que poderia entrar aqui, que alguns falam, né? É aquelas pessoas que nunca deveriam ter entrado na nossa vida. Tem muita gente que coloca 4 níveis de pessoas que se relacionam conosco. Deixa eu ver aqui mais. Gente, eu estou tentando pular aqui para ir para mais um texto. Vanessa, muito tempo sem saber que estava no nível raso. Graças a Deus agora. Opa, Silvana, Vanessa falou que já está no nível moderado, né? Ou avançado. Tá, show de bola. Josué também, Jussiado, também é um exemplo também de alguém que tinha relacionamento com Deus. Ok? Vamos lá. Mary, estou tentando chegar perto aqui porque tá muito rápido aqui. Jó. Sim. Jó, por exemplo, é um exemplo de alguém que não tinha ainda um relacionamento profundo com Deus, mas tinha num nível moderado, vamos dizer assim, né? Não vou nem dizer raso. Mas mesmo Jó, no momento que não tinha, né, o Espírito Santo, mas ele tinha ali um relacionamento com Deus, tá? Então Jó é um exemplo. Só que depois de tudo que ele passou, olha só, Jó agora assume um relacionamento mais profundo, mais alto, né? Compromissado com Deus, porque ele vai dizer que agora ele não só ouviu falar, mas agora ele conhece, ele contempla. Deixa eu ver aqui mais. Tá muito rápido aqui agora, deixa eu ver. Paz, Chazeli, graça e paz. Mais irmãos aí, mais pessoas da família. Pedro, apóstolo Paulo. Gente, eu vou parar um pouquinho de ler os exemplos, porque senão eu vou embora. Bem? Então vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Salmos de número 42. 42, versículo 1. 1 e o 2. Salmos 42, número 42, versículo 1 e o 2. Ok? Aqui, uma pessoa que tem um nível de relacionamento mais profundo, ele se enquadra exatamente nessa questão aqui do salmista. Olha só, muita gente louva esse salmo, mas muitas das vezes não para pensar, para analisar a profundidade do salmo, né? Salmo 42, verso 1 e 2. Já colocaram aqui, ô glória, o povo é rápido. Como a corça anseia pelas correntes das águas, assim suspira a minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede do Deus vivo.
quando entrarei e me apresentarei ante a sua face. Então, nesse texto aqui, o salmista está dizendo o seguinte, né, que o anseio dele, né, o anseio dele aqui é de estar na presença, é de ter um nível mais profundo com Deus. Né? Por isso que ele fala aqui quando, ou seja, ele já conta os dias. Sabe aquela pessoa que ela acaba muitas das vezes de orar, ela vai fazer os seus afazeres, mas ela já conta a hora de poder voltar à presença, né? De estar novamente na presença, de poder se relacionar. Diácono Fernando, graça e paz. Então esse nível de relacionamento, né? Ele já é um nível mais profundo, né? Um nível de compromisso, ou seja, é aquela pessoa que estabelece de fato uma relação de que eu quero estar na presença, né? Eu anseio por isso, ok? Então vamos lá. O ventilador, liguei o ventilador aqui, agora está mexendo com o meu nariz. Bem? Então, esse nível de relacionamento, ele é mais profundo, é aquela pessoa que ela deseja estar. Então a corça, né, ela era um animal que ela buscava o tempo todo entrar nas águas, estar nas águas. Ela se refugiava nas águas. Quando ela estava em perigo, né, quando ela estava em perigo, ela mergulhava nas águas. Quando ela queria buscar recurso, era nas águas. Então, assim como a corça queria as águas, assim é a vida de quem tem relacionamento com Deus, ok? É aquela pessoa que anseia estar, anseia conversar com Deus, anseia dialogar. E esse tipo de pessoa não busca a Deus só quando as coisas estão bem, ok? Esse tipo de pessoa que tem um relacionamento mais profundo com Deus, não é uma pessoa que só, como a corça, estava lá tranquila e daqui a pouco o inimigo vinha e ela sabia para onde ir. Isso é que é mais profundo nesse texto aqui. A corça sabia que quando o perigo surgia, ela sabia para onde ela tinha que correr, para quem recorrer. Isso, quando você chega num nível de compromisso alto, de relacionamento com Deus, você não é mais aquela pessoa que entra em desespero quando alguma coisa adversa acontece. Você sabe a quem recorrer, você sabe o que tem que fazer. Geralmente, o que você tem que fazer? Responde aí. Quem tem compromisso com Deus, quem tem relacionamento, quando o negócio aperta, me diz aí vocês aí o que acontece, o que precisa ser feito. Quem tem relacionamento com Deus sabe a quem buscar, como buscar, né? Sabe o momento de esperar, sabe que não é, pastor, então a gente não fica muitas das vezes, até de certa forma, preocupado fica, quando alguma coisa acontece de anormal, vamos dizer assim, nas nossas vidas, a gente se preocupa assim, é natural, isso é ser humano, né? Ninguém aqui é super-homem, mas eu estou dizendo que, às vezes, aquele choque daquela notícia ruim que aconteceu na hora, depois, ali na hora a gente, né, sofre ali o baque, mas depois a gente vai recorrer ao Pai e a gente começa a buscar direção, né? Falar com o Pai. A Silvana já começou colocando aqui. Então, você começa a entrar, bateu a notícia ruim, alguma coisa diversa aconteceu, o que eu vou fazer? Eu vou pro joelho, eu vou pro quarto, vou fechar a porta, como, né, tem um louvor aí, as pessoas gostam, e é bíblico, né? Vou entrar no meu quarto, vou fechar a porta, vou conversar com o Pai, e aí eu vou pedir a direção a Ele. Falo, Pai, olha, tá assim, a situação é essa, estão me perseguindo, não tem recurso, não tem dinheiro, a porta se fechou, olha, eu não estou em condições. E aí você vai conversar. E lembrando, quem tem relacionamento com Deus não só pede a direção, mas aguarda a direção. Então não adianta você querer atropelar e fazer as coisas de qualquer maneira na emoção, né? De querer fazer ali. Nós somos muito emotivos, né? Muito emotivos. Geralmente acontece alguma coisa, a gente quer fazer na hora ali. Então, quem tem relacionamento de compromisso com Deus, Sirlei colocou aqui orar. Isso aí, é orar. Falar com Deus, buscar a Deus. Quem tem relacionamento com... A pessoa de nível raso, que é o primeiro nível de relacionamento que nós estamos falando, né? Ela entra em desespero e muitas vezes ela sai até da presença, porque ela vai, às vezes, buscar ajuda em quem não tem ajuda, ou em coisas que não vão ajudar a ela, ok? Exatamente, né? A nossa irmã Zeli colocou ali, a corça, ela sabia que precisava descer o mais profundo possível nas águas, para poder, na verdade, se livrar do inimigo, para buscar muitas vezes até recurso para ela. Então, é uma característica de quem tem relacionamento com Deus, né? Ela sabe o que fazer. Quando o negócio aperta, quando o negócio sai do controle, sabe o que fazer. A gente fala muito sobre a questão dos discípulos que estavam pescando, né?
E eles estavam ali desesperados. E eles achavam que sabiam o que fazer. E eles tentaram ainda, na sua habilidade, buscar ajuda. Até que eles lembraram que Jesus estava no barco. E aí eles foram lá chamar Jesus. Então a solução estava lá. Mas eles demoraram a lembrar que a solução estava lá. Então, os discípulos estavam, embora andassem com Jesus, eles estavam ainda desenvolvendo o nível de relacionamento. Então, não podemos criticá-los e simplesmente bater neles por causa disso, né? Eles já estavam no desenvolvimento pessoal com o Pai, né? Com Jesus. Então, mas isso ali serviu de aprendizado. Então, muita coisa que às vezes, quando a gente estava num nível raso aconteceram, serve, preste atenção, né? Você que ainda está no nível raso e quer desenvolver, não desprezem as experiências, né? Nem boas e nem ruins, né? Elas servem de exemplo para você lá na frente, quando você subir de nível no relacionamento, você lembrar. Então, com certeza aquilo ali marcou a vida deles, né? Por quê? O desespero tomou conta, eles tentaram fazer o jeito deles, quando eles lembraram de Jesus, eles foram lá, ok? Então, isso ali serviu com certeza. Então, quando bateu o desespero, um grande exemplo disso, Pedro, quando estava andando sobre o mar, e aí ele começou a afundar, ele clamou a Jesus, ele poderia afundar e morrer, né? Mas ele ali lembrou que Jesus poderia tirar ele daquela situação, ok? Vanessa colocou aqui, quando temos relacionamento, quando entendemos que a luta não é contra a carne. Sim, a gente não se desgasta, Vanessa, né? Quem está nos ouvindo aí. Quando a gente tem relacionamento com Deus, a gente não entra em qualquer luta, né? A gente não entra em qualquer batalha. A gente é direcionado. Davi, uma das características de Davi era essa, né? Davi, ele pedia a direção de Deus. É para ir ou não é para ir? É para guerrear ou não é para guerrear? Porque se não for para ir, para que eu vou? Deus vai fazer o que ele quiser fazer. Mas se é para ir, eu vou lá porque Deus está falando, vai porque eu vou dar vitória, ok? Então, a nossa luta hoje não é contra a carne e contra o sangue. Então, tem gente lutando contra o marido, contra a esposa. Nós vimos aí, eu não consegui ver tudo porque eu não estava muito bem, mas esses dias eu e a missionária Débora, a gente viu de novo ali o filme Quarto de Guerra, né? Ontem de ontem, se não me engano. E ali, aquela senhorinha que dá ali o testemunho, que dá uma orientação para ela, fala, minha filha, você vai ficar lutando, a tua luta não é contra o teu marido, você vai perder tempo, você vai brigar, e a sensação de você estar perdendo sempre, né, porque a tua luta não é contra ela. Então, Vanessa, é isso aí, quem tem relacionamento com Deus sabe que a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas são contra principado, contra potestades, né? Deixa eu ver aqui. Sair, é muito bom realmente esperar. Ele colocou aqui, exatamente, descer não é sinal de perda não, tá? É reconhecer, como ela falou aqui, a dependência, que Deus está no controle. Muito bom, filho. Ok? Então vamos lá. Abra sua Bíblia aí, por favor, também, porque eu preciso acelerar. Gente, ó, hoje a participação de vocês está sensacional, mas aí eu fico preocupado por causa do horário, né? Eu tento terminar aí no máximo 11h15, 11h20, estourando aí, uma 11h15 é a meta, mas hoje tá difícil. Mas vamos lá. Já citaram aqui esse exemplo, tá? Mas eu vou colocar aqui. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. Sim, André, é um filmaço. Hein? A gente estava vendo de novo aqui. É uma pena que eu não tenho espaço na casa para construir o meu closet de guerra aqui. Mas um dia Deus vai dar a benção. Mas vamos lá. Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. Vai falar sobre Enoque. Beleza, colocou aí. A Silvana já colocou. Tô sentindo falta do Nelson colocar, nosso irmão Nelson. 22 e 24. E andou Enoque, olha só, versículo 22 e 24. Mary colocou também. E andou Enoque com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos. E gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus e não se viu mais, porquanto Deus o levou para si. Olha só, 300 anos Enoque andou com Deus. Interessante que o texto vai dizer aqui que foram todos os dias de Enoque 365 anos. Né? Então, ou seja, a maior parte da sua vida, Enoque
se dedicou a andar com Deus, a ter um relacionamento profundo com Deus. Isso é maravilhoso, né? Imagine você passar praticamente a vida inteira, porque naqueles anos se vivia muito, né? Mas você passar a maior parte da vida, por isso que tem gente que ainda não aceitou Jesus e fica às vezes fala assim, ainda não chegou o tempo. Gente, para entregar a vida para Jesus, não tem essa história de ainda não chegou o tempo, já passou do tempo, gente, né? Eu costumo dizer isso, essa história de que ainda não chegou o meu tempo. Se não entregou a vida para Jesus ainda, o tempo já passou há muito tempo. Quanto mais rápido, sabe por quê? A maioria das pessoas que eu conheço e que se converteram, que eu converso, depois que se converte, depois que começa a caminhar, ter relacionamento, fala, se eu fizesse isso há mais tempo, se eu tivesse entregue a minha vida há mais tempo, né? É esse, né, o tipo de conversa de quem às vezes demorou muito, né, a ter um encontro com o Senhor. E eu tenho certeza que as pessoas que tiveram um encontro com o Senhor e depois tiveram experiências com Ele, com certeza elas têm esse pensamento também, né, de que, poxa, quanto tempo eu perdi, quantas almas eu poderia ter ganho, quantas pessoas talvez que eu conheço que desceram à sepultura sem salvação, Deus poderia me usar para poder ganhar essas pessoas para Jesus. Então, isso aí é muito importante. Enoque andou com Deus. A maior parte da vida de Enoque foi... E isso foi uma coisa tão linda que Deus falou assim, que esse camarada está tanto tempo andando comigo, tendo relacionamento comigo, que o próprio Deus tomou para si. Existem esse tipo de pessoas? Existem, pastor. Existem pessoas que às vezes Deus tem um nível de relacionamento tão grande com Deus que às vezes o próprio Deus leva cedo, pastor, mas morreu cedo, mas às vezes Deus o quis para ele, fazer o quê, né? Ou ela, ou ele, no sentido geral, amém? Então, quando a gente chega nesse nível de relacionamento com Deus, a gente passa a dedicar o nosso tempo a Ele, tá? A gente passa a buscar a Ele de uma forma mais eficiente, né? O que seria isso? Um nível onde, na verdade, você não perde tempo com picuinha, não perde tempo com quem quer só fazer besteira, falar besteira. Quando você tem um nível de relacionamento bom com Deus, um nível de compromisso, né, as coisas, na verdade, que não têm importância, né, e eu não estou dizendo só de bens materiais não, porque tem coisas, pessoas que querem bens materiais, mas tem relacionamentos que muitas vezes, de amizades, que às vezes não te levam a lugar nenhum, às vezes níveis de desenvolvimento de atividades que não levam a lugar nenhum, ok? Então, isso aí não resolve, não melhora o teu relacionamento com Deus, e muitas vezes, e eu estou falando aqui de relacionamento com Deus, mas às vezes uma parte do que eu estou falando aqui serve também a nível de relacionamento também conjugal, tá? Vamos lá então. Esse nível de Enoque é um nível profundo, é um nível que, por exemplo, Elias também chegou nesse nível, né? Mesmo com todas as dificuldades que o profeta Elias tinha, né, Deus também tomou para si. E o interessante é que Enoque ninguém viu, né? Não há textos relatando o momento em que Deus tomou Enoque para si. Elias não. Elias, na verdade, o profeta Eliseu, que veio a ser sucessor dele, pôde contemplar o próprio Deus levando o profeta Elias para si. Então a gente tem dois exemplos dentro da Bíblia de pessoas que Deus levou para si, um que ninguém viu, mas que deixou claro, todo mundo sabia que... Imagine você, para que fosse narrado que Deus tomou Enoque para si, né? Imagine a demonstração dessa pessoa, das atitudes, do caráter de Enoque, para que quem escreveu acerca dele tivesse tanta convicção que o próprio Deus o tomou para si, né? É isso que acontece. Pastor, a gente pode chegar nesse nível? Pode. Não há nada impossível, não há. Basta a gente querer. Basta você desenvolver um nível de relacionamento baseado naquilo que a gente vem falando no mês de setembro, desde a primeira aula. Palavra, né? Palavra, oração, jejum e agora intimidade ou relacionamento, ok? Então, gente, a aula tá bombando, só Jesus. Eu tô tentando acompanhar vocês aqui, mas nem tudo dá pra gente poder falar, né? Então, o nível raso é aquele nível que quase nada. O nível avançado é um nível de relacionamento. É um nível que eu tenho, é um relacionamento médio. Eu já busco. E o nível de compromisso, é esse que a gente tá falando agora. É você se desprender. Né? O nível de compromisso é você se desprender. Eu já não me importo mais simplesmente com a situação. Eu me preocupo em buscar a Deus
entender o que está acontecendo, a direção, como o bispo lá tem falado, o comando, né? Eu vou pro lado da direção, né? Ou seja, é quando Deus te mostra, ó, eu quero você indo por aqui, como Deus falou para Jó, né? E Deus falou, ó, perdão, acerca de Jó, Deus falou para Satanás, olha, eu sei quem é Jó, né? Eu sei que ele não vai se prender por causa da situação, não é porque perdeu bens materiais, não é porque ele perdeu os filhos, não é porque ele perdeu a saúde que ele vai me abandonar, né? Ou seja, o nível era tão grande que Deus sabia qual seria a atitude de Jó, né? E eu pergunto a vocês, será que Deus, mediante a adversidade que nós passamos, será que Deus pode olhar para mim, para você e falar assim, eu estou tranquilo porque eu sei, né, eu sei qual é a atitude dela, eu sei qual é a atitude que ele vai tomar, né, nessa situação, ou não? Será que Deus está preocupado? Meu Deus, o que o pastor Evancler vai fazer agora nessa situação? Tô dando um exemplo aqui só para vocês entenderem que, claro, não é assim que Deus talvez vai falar. Mas estou dizendo assim, se Deus fosse analisar, será que ele estaria preocupado? Vamos botar assim, né? Será que Deus estaria preocupado com a atitude que eu e você iríamos tomar numa situação adversa? Vamos pensar para analisar aí? Vamos fazer essa aula para você, não precisa responder para mim não, tá? Nem precisa colocar aqui não. Responda para você mesmo que está aqui assistindo a aula até agora. Qual é o nível de relacionamento, né? Em que nível de relacionamento você está? Qual é o nível de relacionamento que você deseja, né? Qual é o nível de relacionamento que você deseja? Então, é por aí, né? Então, assim, você precisa saber qual é o nível que você se encontra, né? Ou seja, como assim, pastor? Eu preciso saber qual é o nível. Se eu estou no nível raso, eu quero continuar no nível raso? Não, se eu não quero continuar no nível raso, então eu tenho que fazer alguma coisa para chegar num nível mais profundo. Ezequiel 47, exatamente. É o texto que fala sobre as torrentes das águas, aonde ele vai levando o profeta Ezequiel a níveis mais profundos, né, Méria? Méria colocou ali Ezequiel capítulo 47, vai falar sobre a torrente das águas purificadoras também, que é o nível de relacionamento com Deus, ok? Ou você escolhe, como no texto lá do profeta Ezequiel, que a Mary citou aqui, quem quiser depois ler 47, ou você fica à margem, né, na areia, como eu falei no início da aula, ou você vai, né, descendo a níveis mais profundos. Deixa eu ver aqui. Vanessa colocou, acho, não entendi, Vanessa, o seu preocupado. Deus, né? Às vezes no nível raso a gente acha que Deus não está preocupado conosco. No nível de compromisso você sabe que Deus, ele vai estar sempre trabalhando, né, em favor da sua vida. Então, o nível raso é isso. A gente acha que Deus está longe, como eu falei, a gente acha que Deus não se importa com a gente. Aí é aquele crente que o tempo todo só vive fragilizado, né? É o coitadinho que só vive precisando, né, de ajuda, né? Nada contra precisar de ajuda, às vezes a gente tem momentos que precisa, mas você permanecer só nisso, né? Não tem como, ok? No nível raso, a gente acha que Deus não responde a nossa oração, né? Que gente que vive no nível raso é assim, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não quer saber de mim. Não, Deus quer saber de você. Mas qual é o teu nível de relacionamento, ok? Qual é o teu nível de profundidade com Deus, né? O que você está disposta a fazer ou disposto a fazer para entrar num nível mais profundo, né? Porque tem gente que não quer também, às vezes, se submeter, né? O texto de Ezequiel, se você ler lá, Deus foi levando o profeta e ele foi. Ele poderia dizer, não, Senhor, deixa eu aqui na margem, aqui é mais seguro, né? Vou dar um exemplo do Nicolas, né? O Nicolinho aqui, meu filho, né? A gente já foi em praias que a água era tranquila. Ele ficava dentro da água, botava às vezes o botezinho dele, Nicolas ama, eu quase não vou, mas ele botava o botezinho dele na água lá e passava o dia inteiro se deixasse, queria almoçar na água, mas já fomos em águas mais agitadas, em que ele não queria de jeito maneira entrar na água, né? Ou seja, ele tem a noção, mesmo sendo uma criança especial, mas ele tem uma noção do perigo, é uma criança, né? Não só por ser especial, mas uma criança às vezes não tem essa noção do perigo. Ele já tinha, quando é uma água mais tranquila, ele entra, quando é uma água mais agitada, ele fica ali, quer ficar na beirinha, muito mal, né? Ele vai ali e coloca o pezinho na água. Eu preciso às vezes pegar ele e levar ele para um pouco mais fundo, para ele poder ficar mais seguro e ir. Então é assim que Deus faz.
quando você tem a segurança em Deus, você inicialmente fica ali. Mas quando você pega, né, igual eu pego ele e levo ele mais pro fundo no colo, mostrando, passando segurança para ele, ele vai comigo, né? Então é assim que Deus faz. Quando você tem medo e você não tem intimidade, você fica na beirinha, muito mal, coloca o pezinho ali, uma parte do pé na água. Quando você tem intimidade e Deus fala, filho, pode vir que eu vou te levar até a profundidade, as águas mais profundas, você vai tranquilo. Foi o que Ezequiel fez lá no capítulo 47, né? Ele foi porque ele tinha segurança, o relacionamento com Deus era tão grande que ele se sentiu seguro de ir a níveis mais profundos, ok? Ok, vamos lá então, vamos abrir a Bíblia, para não ficar só no Antigo Testamento aqui, porque a gente está no horário. João capítulo 13, Evangelho de João, agora vamos para o Novo Testamento, capítulo 13, versículo 23 ao 25, Evangelho de João, capítulo 13, versículo 23 ao 25, João 13, 23 ao 25, vamos lá. Tá dando para entender aí? Os irmãos a aula, tá tudo bem? Glória a Deus. Quem tá comigo aí, dá um glória, hein? João já colocou aqui. Eita, eu posso ler. João 13, do 23 ao 25. Ora, um dos seus discípulos, a quem Jesus amava, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez sinal a esse discípulo para que perguntasse quem era aquele de quem Jesus falava. Então, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Olha que texto muito, muito profundo, né? O texto vai dizer aqui de um momento em que Jesus está falando acerca de quem haveria de o trair, né? Que um dos seus discípulos iria traí-lo. Deixa eu beber uma água aqui. Amém, glória a Deus. Então vamos lá, está ótimo, vamos continuar, amém? Então vamos lá, o texto vai dizer aqui que um discípulo a quem Jesus amava. Vamos parar para analisar aqui. Será que Jesus não amava os outros discípulos? O que vocês acham, sim ou não? Jesus amava todos os discípulos, sim ou não? Né? Olha só como é que é a diferença, e a gente percebe aqui nesse texto, por isso que eu separei esse texto, muito interessante. Falamos aqui de 3 níveis, raso, né, avançado e o compromisso, né, que é o nível maior. Então, olha só a diferença. O pessoal está dizendo aqui sim, né? Então, Jesus amava todos os discípulos? Sim. Só que olha a diferença. Jesus ama aqueles que têm um relacionamento raso com ele? Sim. Jesus ama, né? Não é pelo fato de eu ter um relacionamento raso que Jesus não deixa de me amar, tá ok? Vou explicar para vocês aqui para a gente entender, por isso que a diferença de que pessoas permanecem na presença, não se abalam, vivem a sua vida em prol do Senhor. Quando Jesus chama ele ou ela está preparado e vai para a glória com o Pai tranquilo. Olha só a diferença, tá? Então, veja bem, Jesus ama quem tem um nível de relacionamento raso? Sim, Jesus ama. Só que quem vive num relacionamento raso, às vezes não desfruta, preste atenção, de determinados privilégios, tá? Quem quer ficar num relacionamento raso, amém. Pastor, vai perder a salvação por causa disso? Provavelmente não. Se Jesus voltar e você ainda estiver na presença, ok, tá? Então, se você tem um relacionamento raso, isso aí, se você tem um relacionamento raso, mas na hora que Jesus voltar ou te chamar, você estiver na presença, ok, se ele encontrar salvação é pela graça, então amém. Agora, preste atenção, se eu tenho um nível de intimidade maior com Deus, eu não tenho só a garantia da salvação, né? Mas eu começo a vivenciar, a ter experiências mais profundas. E aí eu passo a ter privilégios que quem tem relacionamento raso não tem. Pastor, me explica isso. Vou explicar para vocês. Dentro do próprio texto, Jesus amava todos os discípulos? Com certeza. Todos os discípulos eram amados por ele, ok? Só que alguns que tinham um relacionamento, um nível de intimidade maior com ele,
tinham privilégios que realmente outros não tinham. Alguns mais, outros menos. Pastor, Jesus estava fazendo acepção de pessoas? Não, não estava. Só que olha só, até hoje existem isso. Pessoas que entregam a sua vida para Jesus e simplesmente entregam e não tem relacionamento nenhum com ele. Não conversam, não falam, não se abrem, não se achegam, como a gente leu lá em Tiago capítulo 8, achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós, não é isso? Então, presta atenção, né? O que o texto está dizendo aqui? Que quando os discípulos queriam conversar assuntos polêmicos ou mais profundos ou respostas mais claras, a maioria deles, por não buscar um relacionamento mais íntimo com Jesus, ficavam simplesmente ali caminhando com Jesus, aprendendo, tudo bem, ok? Quem tem relacionamento raso, às vezes até participa, como eu falei, dos cultos, adora, às vezes assiste um estudo, mas falta o mais profundo. Mas quem tem relacionamento mais profundo com ele, sabe que tem liberdade de falar com Jesus de uma forma diferente de quem tem relacionamento raso. Quem tem relacionamento raso, presta atenção aqui, gente, é porque é muita coisa, eu estou aqui preocupado com o horário. Quem tem relacionamento raso com o pai, tem vergonha, às vezes, de passar determinadas coisas para ele. Quem tem relacionamento raso com ele, às vezes certas coisas acha que Jesus não está vendo, que Jesus não está contemplando. Olha a diferença de relacionamento. O texto vai dizer que os discípulos queriam saber, porque Jesus falando eles começaram a falar entre eles quem é que na verdade iria o trair, né? Exatamente, Mary, isso é muito profundo, tá? Então, nós que escolhemos qual é o nível de relacionamento que nós vamos ter com o Pai, ok? Mas olha só que coisa interessante, né? Todos eles queriam saber. Na verdade, se eu perguntar aqui quem quer bênção, todos vão querer bênção. Quem quer aqui ter privilégio na presença do Senhor, todo mundo quer ter privilégio. A questão é, você e eu estamos dispostos a crescer o relacionamento, o nível de relacionamento, para ter esses privilégios, né? Então, às vezes você quer continuar no raso. Aí olha só o que acontece. Quando você tem relacionamento de compromisso íntimo com ele, olha só, versículo, todos eles queriam saber, aí vão a quem? O pai está falando aqui, eu tenho que falar, o Espírito está dando aqui a revelação. Quando você tem nível de relacionamento raso, geralmente você precisa recorrer você precisa não, me desculpe, você acaba recorrendo muitas vezes a várias pessoas para buscar ajuda, tá? Não que você não deva procurar ajuda, preste atenção aqui para, né, pastor está sendo radical, não. Mas quando você tem um nível de relacionamento raro, você entra num desespero tão grande que você quer procura ajuda com todo mundo. E às vezes se esquece de você mesmo fazer a sua parte, que é orar e apresentar a tua situação a Deus. Você vai até os homens para que os homens intercedam por você. Não existe isso. A Bíblia diz que só existe um mediador entre o homem e Deus, que é o Espírito Santo. Só há um, não há vários. Não adianta eu ir até o pastor, ao bispo, ao reverendo, ao apóstolo, não. O único que pode conduzir a minha vida a um relacionamento com Deus é o Espírito Santo, ok? Então, não adianta debater. Não tem curva, não tem cortar caminho, não. Só há um mediador que a Bíblia fala entre o homem e Deus, que é o Espírito Santo, ok? Cristo Jesus, ele deu essa condição para que o Espírito Santo o substituísse. Enquanto Jesus estava lá, ele mesmo se declara, né? A Bíblia vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por ele. Ou seja, o próprio Jesus, ele declara que através dele ninguém vai ao Pai. E quando ele vai ao Pai, a Bíblia vai dizer que então os discípulos ficam perguntando, mas e agora? Se você é o caminho, se o Senhor é o caminho, como é que a gente vai ao Pai? Ele falou, opa, calma aí, fica tranquilo, porque agora eu vou deixar um. Ele não deu exemplos. Ele deu um, ele falou assim, eu vou para o Pai, mas assim que eu for para o Pai, vocês não vão ficar órfãos. O Espírito Santo, ele vai passar a guiar, consolar, cuidar de vocês. Então agora, quem tem essa função é o Espírito Santo, ok? Não existe outro mediador, não existe outro caminho, não existe cortar caminho através de nada, só através do Espírito Santo. Aí olha só, mas aqui estamos falando enquanto Jesus estava presente com eles. E aí,
como o nível de relacionamento raso, você procura ajuda de um... Foram até o discípulo que tinha relacionamento. Olha só, né? Que coisa, né? Quando você não tem relacionamento, você precisa ficar correndo atrás de quem tem. E aí os discípulos, estou falando aqui de discípulos que estavam ali, vai até quem? O texto diz que vão até o discípulo a quem Jesus amava, que os teólogos vão defender que era João, né? E quando eles chegam lá, eles perguntam para o mestre, fala para ele, pergunta a ele quem é esse aí que vai trair. Aí olha só, versículo 24, então Simão Pedro fez sinal a esse, para que perguntasse quem era aquele que... E versículo 24, e inclinando-se sobre o peito de Jesus, disse, Senhor, quem é? Então Pedro, que era talvez não o que tinha o nível maior de relacionamento, mas o mais ousado a nível de conversa, de falar, vai até o discípulo que Jesus amava, que estava reclinado no peito de Jesus, e pergunta a ele. Aí olha só, versículo 25 vai dizer, que inclinando sobre o peito disse, Jesus, quem é? Jesus respondeu, aquele a quem der o bocado molhado. Molhou o bocado e deu as luzes. Ou seja, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui, que é forte isso para vocês gravarem. Quem tem relacionamento e intimidade com Deus, não fica sem resposta. Quem está no nível raso, ou no nível aí ainda só avançado, às vezes. Quem está no nível raso, às vezes fica sem resposta. Às vezes não é nem que fica sem resposta. Eu vou aqui explicar. Às vezes Deus até responde, mas o nível dele é tão raso, né, que ele não se liga na resposta. Tá? Então, para a gente chegar ao final aqui dessa questão do relacionamento, e a maioria das coisas que eu estou falando aqui agora, não está nem aqui, não está nem anotado mais. O pai está dando agora. Quem está no nível raso, às vezes fica sem resposta, ou às vezes Deus manda a resposta, mas ele é tão desligada, que ela acaba não recebendo a resposta de Deus. Quem está no nível moderado, muitas das vezes até compreende a resposta. Ouve, mas às vezes não entende ou finge que entende. Agora, quem tem compromisso com Deus não fica sem resposta. A resposta é clara, objetiva, né? Jesus pode falar com você, o Pai pode falar com você por parábola, mas quem tem intimidade entende. Pode falar em inglês, em francês, em mandarim, em hebraico, mas quem tem nível de relacionamento avançado com Deus não fica sem resposta. E outra coisa, quando a resposta vem, a resposta é clara. Sabe aquela resposta que você recebe e você não tem dúvida, não fica com dúvida, será que é, será que não é? Isso é quem tem às vezes ainda um relacionamento só ali moderado, não é que isso seja ruim, a gente vai crescendo o nível de relacionamento, ok? Mas o importante é você querer, o importante é você buscar como a Córcia, é você buscar, como o Tiago diz, a chegar mais a Deus. Isso é bom, mas deixa eu dizer, quem tem nível de oração com Deus não fica sem resposta, e a resposta ela é objetiva, né? Ela é clara, né? Então entra nesse nível, porque João, discípulo que tinha intimidade, foi perguntar a Jesus quem era. Ficou sem resposta? Não. Talvez Jesus já a princípio não iria nem revelar aos discípulos quem era o traidor, mas como o discípulo que tinha intimidade com ele perguntou a ele deu resposta. É assim que acontece. Sabe quando o Paulo vai dizer em Efésios que Deus faz além? Quem tem intimidade com Deus, além de Deus responder, além de Deus falar com ele, além de Deus muitas das vezes liberar coisas diferenciadas em relação aos outros níveis, Deus surpreende, Deus faz além, né? Deus trata com ele no nível mais profundo, com ela no nível mais profundo. É assim que acontece com quem tem intimidade. É assim que acontece com quem tem profundidade com Deus, ok? Então, olha que coisa interessante. Ficou sem resposta? Não. Então, olha só, você que está aí buscando relacionamento, Deus está te respondendo. Se você entende que ainda não chegou no nível de profundidade com Deus, se liga, começa a ficar sensível. Alguém colocou aí, começa a pedir a Deus sensibilidade no espírito, para você entender melhor a resposta, para você entender melhor qual é a direção, se é tempo de você falar, se é tempo de você calar, se é tempo de você avançar, se não é, se essa guerra que está aí é para você entrar nela, se não é para você só orar e interceder de longe, se é para você mergulhar, se não é. Busca um nível de relacionamento nesse nível com Deus, ok? Isso, quem tem nível de relacionamento com Deus avançado é perfeito? Não, não é, gente, não é. Ok? Mas, evidentemente, que você diminui bastante
né, a probabilidade de erro quando você tem intimidade. Lembra que eu falei quanto mais, algumas aulas anteriores eu falei aqui, não sei se vocês se lembram, né, mas é o que eu falei, quanto mais próximo do relacionamento com Jesus, quanto mais próximo de Jesus, mais distante do pecado. É assim, ó, vamos supor que aqui eu não tenho nível, deixa eu tentar aqui passar para vocês aqui. Aqui eu estou num nível ainda de pecado e busca, né? Tá tudo junto. Vamos supor que o meu lado direito é Jesus, o lado esquerdo aqui é o pecado, né? As coisas do mundo. Aí eu tô aqui, começa aqui, né? Entreguei minha vida. Aí olha o que vai acontecendo, ó. À medida que eu vou, minha mão direita aqui, à medida que eu vou buscando relacionamento com Deus, olha o que vai acontecendo, ó. Isso vai se distanciando, até que, deixa eu botar aqui, só tem quantas mãos aqui agora? Estou tentando dar um exemplo aqui, né? Até que só fique o quê? Espaço para aquilo que é de Deus. Mas até isso aqui acontecer, requer muita busca, requer realmente intimidade, requer zelo, requer santidade, né? Então, deixa eu ver aqui. Exatamente, é o que a diaconisa Jussiara colocou aqui. O relacionamento com Deus gera intimidade, nos torna mais sensíveis. Exatamente, é isso aí. Então, é isso aqui que Deus quer que você faça. Eu começo aqui, mas eu vou fazendo isso aqui de tal forma que aquilo que é pecado, que me afasta de Deus, saia, e isso aqui se torne, né, o compromisso, o relacionamento, ele se torna único. Então, a gente tem N exemplos na Bíblia, né? Eu falei alguns aqui para vocês, mas vocês citaram vários aqui. Vários, né? Eita, caiu aqui da câmera. Mas vamos lá, vou voltar aqui. Até a câmera caiu aqui, né? Sim, ó, vou aqui tirar esses momentinhos aqui finais. Já estou terminando. A Ivone colocou aqui uma coisa importantíssima. O relacionamento tá caindo aqui. Acho que tá ficando ruim esse meu mistério aqui. Mas amém. Para fechar com vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver, tá caindo aqui. A Ivone colocou aqui um negócio interessante, né? O relacionamento raso é muito perigoso. Ivone, eu diria que eu nem acho, eu tenho certeza, tá? Um relacionamento raso é muito, mas muito, muito perigoso. É o relacionamento mais propício a você pecar e ir para o mundo, tá? Para as coisas do mundo, ok? Então, o relacionamento raso, eu não tenho nem dúvida, é muito perigoso. É a mesma coisa que ficar brincando aí perto do fogo, né? Fogo estranho que eu tô falando. Glória a Deus. Amém? Então, gente, a gente está aí chegando ao final, mais uma vez. Tem mais de 30 pessoas ainda online aqui. Isso é uma honra poder estar com vocês aqui. Espero que esse estudo, não dá para falar tudo aqui, né? Senão a gente passa muito, né, do horário. Eu sei que vocês têm compromisso. Alguns de vocês provavelmente estão preparando o almoço aí da família, né? Alguns de vocês param tudo às vezes para poder estar aí participando conosco da live. Graça e paz, socorro, que Deus abençoe. Chegou agora, a gente está terminando. Então, assim, espero em Deus que todos esses estudos, esse estudo que a gente deu durante setembro sobre a questão dos alicerces para uma vida espiritual, tenham impactado a vida de vocês. Espero que vocês tirem o máximo de proveito possível, que o Espírito Santo ele fale muito mais profundo ao coração de vocês do que o que, por misericórdia, a gente tem falado aqui. Tá? Vou deixar aqui o trabalho de casa para vocês, para a semana que vem. Não vai ficar sem trabalho de casa, eu vou terminar. Bem, mas eu creio que se vocês, assim como eu, né, a gente buscar esse relacionamento mais íntimo com Deus, eu tenho certeza que nós temos tudo aí para ter uma vida muito mais estruturada. Não é que nós não temos problema, temos muitos, né? Muitos. Tem hora que só Jesus, né? Tem hora que, às vezes, se a gente for dar lugar à nossa natureza humana, a gente chuta o balde, né? Mas a gente busca o Senhor aí, amém? Peço a ajuda de vocês aí em oração, né, pela minha vida, não só espiritual, mas a gente está voltando aí a lutar por uma causa. Eu não vou falar aqui, dar detalhes aqui, mas eu vou publicar agora nas minhas redes sociais, né? Algumas pessoas mais próximas já sabiam, né? Mas eu vou publicar nas minhas redes sociais hoje ainda aí. A gente está começando uma nova etapa também, novamente uma nova luta que vai até o fim de novembro, né? Então,
tudo dentro da direção, priorizando o reino. Quem me conhece sabe que eu sempre priorizo o reino de Deus, eu não vou deixar de fazer a vontade do Senhor. Domingo que vem, se Deus permitir, eu vou estar junto com vocês aqui na EBD novamente, mas aí eu vou ter companhia do Reinaldo, o evangelista Reinaldo, se Deus permitir, vai estar comigo, né? Mas eu peço a ajuda de vocês a partir de já intensificarem a oração por mim. Eu vou colocar nas redes sociais daqui a pouco, né? Eu não vou misturar aqui na escola bíblica dominical o assunto, né? Eu não gosto de fazer isso, não faço isso. Vários pastores, amigos meus, estão me ligando para saber, já sabem, alguns deles já sabem, né? Alguns de vocês talvez já saibam, mas eu vou estar, em nome de Jesus, anunciando nas redes sociais aqui. Tudo tem um propósito. Eu não me preocupo se vai acontecer ou não. Me preocupo se a vontade do Senhor vai ser feita. Se a vontade dele for essa mesmo, se a vontade dele é que a gente ganhe experiências, vá pelo menos lutando por algumas causas, amém. Quem conhece sabe da nossa trajetória, sabe da nossa história, sabe da nossa luta, né? Então sabe que nós estamos aí há muitos anos, né? É uma vida dedicada à obra do Senhor. Isso jamais vai ser colocado em segundo, terceiro, quarto plano. Existem momentos que a gente precisa se dedicar a outras coisas. Às vezes a gente precisa, tem um momento que Deus respeita, que precisa de uma dedicação mais intensa na família. Não é que ele fique de lado, mas às vezes você diminui um pouco. Às vezes trabalho, tudo Deus respeita, amém? A prioridade tem que ser o reino de Deus, ok? Mas esse relacionamento só é construído quando há essa intimidade. Quando você tem intimidade, você entende. Eu não ia, mas o Pai deu essa oportunidade, eu fiz um propósito e Deus confirmou, então eu vou novamente entrar nessa guerra aí. Mas eu não vou anunciar por aqui, daqui a pouco, mais tarde, nas redes sociais, eu vou estar divulgando aí qual é, né, esse assunto, qual é essa nova linha, batalha que a gente vai estar retomando aí. Eu creio que Deus vai estar conosco, amém? Já agradeço os irmãos que já sabem e que já estão nos ajudando de oração. Eu vou contar, eu não vou abrir mão de estar fazendo a obra do Senhor sem misturar, pode ficar tranquilo. A gente vai estar aqui com dedicação, empenhado, continuar publicando, continuar trazendo a palavra para vocês na nossa página oficial, também no Instagram. Quem não nos segue no Instagram, vai lá, @evancler_dos_santos_oficial. Lá a gente fala de tudo um pouco, né, pessoal. Vou publicar também daqui a pouco um vídeo do Nicolas, lindo, né? Quem acompanha a gente desde o início aí sabe que nós ganhamos uma gaiolinha para as codornas. Eu queria um propósito para uma coisa, mas Deus está fazendo de uma outra forma completamente. A gente até se emocionou, eu e a missionária Débora, né? Esses dias eu vou publicar um vídeo, né? Porque assim, tá indo além daquilo que nós imaginávamos, né? Com o Nicolas, né? Todo mundo sabe aqui, acompanha. Então o Nicolas tem uma dificuldade muito grande de relacionamento, de demonstrar coisa por causa, né, do autismo. Mas quem vai ver o vídeo lá é um vídeo pequenininho, mas que aquilo ali pra gente já causou um impacto muito grande, amém? Então, daqui a pouco eu vou publicar também lá no Instagram esse vídeo. Vou ver se eu publico aqui na página também. Mas eu quero contar com a ajuda dos irmãos em oração pela nossa vida, amém? Então domingo que vem, trabalho de casa, não vai não, já passou do horário, mas eu vou deixar o trabalho de casa para vocês, tá? Eu quero que vocês façam trabalho de casa, nós vamos falar sobre a reforma, então o trabalho já é visando a próxima aula, bem? O evangelista Reinaldo, ele vai ministrar a próxima aula, né? Então eu vou ficar só no apoio, ele vai ministrar, então a gente vai interagir, mas vai ficar no apoio, ok? Então, qual é a próxima aula? Eu quero que vocês citem, né, estudem e vejam ali 3 exemplos de reformadores, tá? Ou seja, homens que foram usados por Deus para construir a reforma protestante. E aí vocês vão ver o que esses homens, aí dá uma estudadinha no Google, tem bastante coisa sobre isso, para vocês estudarem qual foi a importância desses homens para a igreja, porque a reforma, se a igreja hoje, bem dizer assim, tem todos esses tipos de condição que nós temos hoje, abaixo de Deus, claro, Deus no controle de tudo, esses homens foram usados por ele para nos abençoar. Tá aí, ó, Silvana já colocou o canal no YouTube, já colocou o link do nosso Instagram. Obrigado, Silvana, uma benção. Agradeço muito aí a sua ajuda, tem sido bênção para as nossas vidas, ok? Então, trabalho de casa, vocês vão pegar, vão estudar 3 reformadores e ver a importância que eles tiveram para a igreja, amém? Não posso, eu não vou falar aqui não, amém, ô Bé? Eu não posso falar, amém?
Tá aí, ó, a Silvana já colocou o trabalho de casa pra vocês, amém? Vamos orar, gente, senão a gente vai ter de tarde, depois até Débora fala, eu tenho que fazer a comida, você vai almoçar tarde, não tem problema não, eu fico ali um tempo maior sem comer, ali, em jejum, né? Então, tem problema não, mas em respeito a vocês, vamos orar, amém? Muito obrigado de paixão pela participação de vocês, intensa, hoje foi intenso aqui, eu quase não consegui dar conta, né? Mas a gente vai estar orando pela vida de vocês, orando pela Elma, que também pediu oração também, os irmãos que estão também enfermos ainda, né? Que a gente está orando, tem a dona Rosângela, que a gente está orando também, né? Mãe da Karine, enfim, a gente está aí no propósito de oração por algumas pessoas no decorrer dos dias, mesmo a gente não orando aqui às vezes, mas fica tranquilo, né? A gente tem colocado aí a vida da oração. Glorifica a Deus que vários irmãos que a gente estava em oração nos retornaram dizendo que alguns já tiveram alta, outros já estão bem, para a glória de Deus, amém? Monique, graça e paz. Tive a oportunidade de andar com o varão esses dias no trem, amém? Ô glória, andei de trem de novo depois de muitos anos, mas aí foi benção que eu vim na volta na companhia do nosso irmão Bruno aí, esposo da nossa tia Monique lá das crianças, amém? Vamos orar então ao Senhor, vamos agradecer ao Pai por essa manhã, por esse estudo e em nome de Jesus, vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais, ó Deus querido, essa EBD que estamos concluindo, por mais esse estudo que estamos finalizando hoje. Pai, como teu servo, eu creio, Senhor, que os teus filhos estarão, Senhor, verdadeiramente buscando um nível de relacionamento maior contigo. Senhor, seja na busca da palavra, da oração, do jejum, do devocional. Senhor, que a tua igreja venha entender o quão importante é para termos alicerces, ó Deus, estarmos firmados na rocha que é o Senhor Jesus. E que para estar firmado na rocha é necessário uma vida de palavra, uma vida de comunhão, de oração, de jejum e de relacionamento e intimidade contigo. Pai, eu só tenho que te agradecer. Coloco em tuas mãos também aqueles que ainda estão enfermos. Toma a tua filha Elma, Senhor, que está ali com esse problema no braço, essa dor. Pai, que o Senhor possa entrar com cura, Senhor, sobre a vida da tua filha, assim também como a vida daqueles que ainda se encontram enfermos. Que nós possamos ter um domingo abençoado na tua presença. Que possamos ter um domingo de paz e que aqueles que vão estar conosco, ó Pai, logo mais adorando o Senhor, possam também cultuar a Ti, glorificar e exaltar o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai, por tudo. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém, Silvana. Eu creio. Amém? Deus está cuidando com certeza de tudo. Amém? Ó, um ótimo domingo para vocês. Que Deus possa abençoar a sua vida. Amo vocês. Muito obrigado mesmo. Estamos juntos. Estou orando a Deus aí para a gente poder fazer outras atividades durante a semana. Mas eu vou estar com esse compromisso aí durante 2 meses. São 2 meses só, se Deus permitir. Mas que se for a vontade dele, pode trazer aí coisas maiores para as nossas vidas, para a vida de todos nós. Né? Quem me conhece sabe que a gente não se corrompe, não se vende por nada. Bem, então vamos aí agradecer a Deus, que o amor de Deus Pai, as doces consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de vós, não só hoje, mas para todos sempre. Amém. Bom domingo, bom almoço para vocês que vão estar aí almoçando. Desculpa atrasar o almoço. Varões aí que a esposa está fazendo almoço e eu atrasei, me perdoe. Varões que o esposo de repente está com a mão na massa fazendo a comida, me perdoe também, em nome de Jesus. Amo todos vocês, amém? Fiquem na paz.